Pastor, muitas pessoas são contrárias à prática do dízimo, dizendo que o dízimo é da lei e agora estamos debaixo da graça. O senhor pode nos ajudar a entender isso melhor? Bom, primeiramente vamos entender que o dízimo foi praticado cerca de 400, 500 anos antes da lei de Deus ser dada. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Jacó prometeu entregar o dízimo a Deus. Então, o dízimo precede a lei. É claro que ele fez parte da lei, mas o dízimo ele também foi praticado no período da graça. Está lá em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, e negligenciais o principal da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis fazer essas coisas, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, sem omitir o dízimo. Jesus está ratificando o dízimo em vez de condenando o dízimo. De tal maneira que nós temos que entender que a maneira como lá o sacerdócio levítico era sustentado, porque quando se distribuiu as tribos na terra prometida, a tribo de Levi não recebeu terra, não teve herança. Eles deviam cuidar exclusivamente da casa de Deus, do culto a Deus e do sacerdócio. Eles eram sustentados com os dízimos, os 10%, que as outras tribos traziam. E quando você vai ler o sustento da obra missionária dos obreiros na Nova Aliança, está lá em 1 Coríntios capítulo 9, que é aquele que está no ministério, que viva do ministério. Assim como lá no Antigo Testamento os levitas viviam dos dízimos, aqui no Novo Testamento os obreiros de Deus, a obra de Deus também é sustentada pelos dízimos. Se você perceber, essa é a prática do povo de Deus ao longo da história. Há muitas pessoas hoje que não querem saber do dízimo porque mexe no bolso. E eu quero lhe dizer que eu nunca vi uma pessoa dizimista, fiel, ser mais pobre porque é dizimista. Deus não é Deus de sobra, Deus não é Deus de resto. Deus é Deus de primícias. E a Bíblia diz assim: honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus lagares. A Bíblia diz: fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Só é contra o dízimo quem não é dizimista. Quem é dizimista tem prazer em ser, tem alegria em ser, porque entendeu que Deus requer de nós fidelidade na administração dos bens que Ele nos confiou. Quando você entrega o dízimo, você está dizendo: eu acredito que Deus é o doador da minha vida, tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho veio de Deus, é de Deus, e eu quero ser fiel a Deus, entregando a Ele a parte que Ele requer. Precisam ser administrados de acordo com os preceitos de Deus.